Lore, boa noite. Lore, a gente está aqui com o paciente Paulo com uma suspeita de morte cefálica. É um paciente novo, 25 anos, está no seu 10º dia internado aqui na UTI com uma TCE grave, ele teve um acidente de moto. No primeiro dia, ele foi submetido a uma craniotomia descompressiva. Permaneceu sedado, hemodinamicamente estável. No 6º dia, o paciente evoluiu com uma parada cardiorrespiratória por aproximadamente 10 minutos, retornando ao seu ritmo sinusal com o uso de drogas vasoativas. Foi optado pelo médico deixá-lo em sedação para melhor avaliação do seu nível neurológico, submetido a uma tomografia de crânio, onde identificou-se um edema cerebral difuso. Como o paciente está mais de 48 horas sem sedação, a gente vai fazer nele o teste de morte cefálica. Esse teste é constituído por 7 itens, todos os itens com uma resposta sim ou não. Se todas essas respostas forem sim, nesse primeiro teste, a gente vai manter esse paciente aqui, vai dar uma suspeita de morte cefálica, mantém o paciente aqui e vamos repetir o teste após 6 horas. Tá? Se nesse segundo teste, todos os itens constatados sim novamente, é morte encefálica, daí a gente comunica a família e vamos aí para uma possível doação de órgãos. Paciente novo, dá pra gente... Tá? Eu vou mostrar pra você como é que funciona o teste, item por item, ok? Tenho aqui o termo, tá? Vamos lá. Deixa eu precisar mexer no paciente. O primeiro tste, é o do coma preceptivo. Ele já está mais de 48 horas sem sedação. Entendeu? Então, o que a gente pode observar no paciente? Você movimenta, ele não sustenta. Você pode fazer isso aqui, ele não sustenta, tá? Isso aí é um coma. Um segundo teste que a gente pode fazer são as pupilas do paciente. As pupilas do paciente, elas têm que estar midriáticas. O que acontece? Pupila tem reação à luz. Olhinho fechado, você vai fazer o seguinte: abre o olho do paciente e insere uma luz forte em frente. Permaneceu? Não teve reação? É uma possível, entendeu? É mais um item possível aí de morte encefálica. Repete, não teve. Repete no outro olho, não teve reação. Fechou, abriu, não teve reação. Ok? Então, o nosso primeiro teste, o nosso primeiro item, que são das pupilas, deu sim, tá? É uma possível sim. O terceiro teste, ausência de reflexo córneo palpebral. O que você vai fazer, Lore? Geralmente, quando o paciente ele não está em morte encefálica, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma gaze e vai encostar na pálpebra do paciente. Geralmente, se um paciente não estiver com morte encefálica, ele vai ter uma reação de movimento da pálpebra. A gente pode notar aqui com esse paciente que não há reação palpebral, tá? Então, não havendo reação, mais uma resposta de que sim, esse paciente está numa possível morte encefálica, tá? O próximo teste, reflexo ococefálicos. O que você vai fazer? Esse reflexo, geralmente, quando você movimenta a sua cabeça, o seu olho não acompanha, ele se mantém fixo, tá? Um paciente com morte cefálica, você vai abrir o olho dele, você vai fazer o movimento para lá. O olho dele, a pupila dele tem que acompanhar o movimento, tá? Ele vai se manter fixo, como no primeiro teste, não pode ter reação, ele vai se manter fixo e vai seguir a direção da cabeça. Movimentou para lá, o olho foi. Movimentou para cá, o olho foi. Sem nenhuma reação diferente, tá? Então, é mais um teste que sim, ele pode estar em morte cefálica. Ausência de respostas às provas calóricas. O que acontece? A gente vai injetar no paciente 20 ml de soro fisiológico gelado, onde
no ouvido do paciente. Se um paciente não está em morte encefálica, isso causaria uma dor, automaticamente uma reação. Se eu administrar esse soro gelado e o paciente ter uma reação, ele pode não estar em morte encefálica. Qualquer um dos itens do nosso teste, se um apenas der não, entendeu? Não é dado como morte encefálica. Todos os itens têm que ser sim. Então você vem com a seringa, 20 ml de soro em um jato único, injeta. Não teve nenhuma reação. Você pega 20 ml novamente no outro ouvido do paciente, em um jato só, o paciente não teve reação, ok? Então é mais um teste sem reação calórica. Ausência de reflexo de tosse. O paciente está entubado, então você pode usar essa cânula aqui mesmo, fazer um movimento na carina. Esse movimento em um paciente que não está em morte encefálica causaria uma reação de tosse. Esse paciente, ele não está tendo reação. Isso é um teste que a gente pode fazer. Um segundo teste seria: desconecta o tubo rapidamente. Conecta, vai. Esse é um segundo teste e aguarda uma reação do paciente. Como a gente pode constatar, não houve, tá? Então, é mais um item onde não houve uma reação do paciente, tá? Conecta. Não houve reação de tosse. O último teste é a apneia. O paciente está aqui, entubado, recebendo oxigênio. Você vai vir aqui no FiO2, você vai elevar esse nível ao 100, e vai manter esse nível no paciente por aproximadamente uns 10 minutos. Aguarda uma oxigenação de 10 minutos. Passou 10 minutos, você vem, desconecta o tubo, observa o tórax do paciente se vai acontecer alguma expansão torácica. Observa por aproximadamente uns 2 ou 3 minutos se há expansão. Não havendo expansão torácica, não teve reação alguma com a oxigenação a 100. Conecta o tubo novamente e volta a 40. Ok? Lore, esse foi o último teste de apneia no Paulo. Todos os nossos itens aqui deram sim. Ele é possivelmente um paciente de morte encefálica. Só vamos poder constatar isso num segundo teste, que vai ser feito agora após 6 horas, contados a partir de agora. Se esse segundo teste, todos os itens forem sim novamente, é constatado morte encefálica. Daí eu vou pedir para que seja notificada a família e uma autorização para uma possível doação de órgãos. Por ser um paciente novo, teve um traumatismo, dá para a gente fazer doação de alguns órgãos do paciente. Ok? Obrigada.